Como nós fazemos as quinta-feiras, às 19 horas, estamos dando início a mais uma live, que tem o patrocínio da União Espírita Allan Kardec. Essa casa espírita fica na Rua Riviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. E presta um trabalho grandioso, né, na assistência social, através da coordenação da casa pelo nosso querido irmão João, que está presente na nossa live. A live é de número 104, já, estudando o Livro dos Espíritos na segunda parte, né, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos do Mundo Corporal, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E a pergunta de hoje é de número 444, da parte 2, né? Então, como é de praxe, né? Ao iniciarmos qualquer tarefa, e ainda mais um estudo tão grandioso como é o do Livro dos Espíritos, nós elevamos o pensamento a Deus, a Jesus, e fazemos a nossa oração, conversando com Ele na nossa intimidade, né? Lá do fundo do nosso coração, do nosso mais puro sentimento, para que o estudo desta noite seja um estudo de grande proveito. Que o meu querido irmão Dilon, que é o que vai coordenar o nosso estudo, seja inspirado, amparado, protegido por Deus, nosso Senhor, pelos espíritos amigos, quem sabe, até algum que ajudou a escrever o Livro dos Espíritos, né? Porque foi ditado lá no Kardec. Então nós pedimos neste momento a assistência dos benfeitores durante todo o transcorrer do nosso estudo na noite de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente passamos a palavra ao Odilon. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos continuar o Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Nós já iniciamos, nós estamos nessa questão aí, 499. E para esse título vai até 521. Para nós recordarmos, vamos relembrar a 498, que foi a última que fizemos na semana passada. 498 dizia o seguinte: será por não poder lutar contra espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Aí veio a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que ele inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido e o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhes opordes resistência. Essa foi a questão da semana passada. Uma questão que merece boas reflexões. A pergunta ela diz assim: será que o espírito não consegue vencer então o mal? Né? É um mau espírito obsessor, ele é mais forte que o meu anjo protetor, por isso que ele não me protege. Né? O espírito do mal é mais forte que o meu anjo protetor. Será que é por isso que ele não consegue lutar contra esse espírito do mal, os malévolos? Para que a gente... E daí, por conta disso, eu me transvio da minha vida. Aquela velha história, né? É mais fácil a gente culpar alguém, culpar o outro, né? Na falta do diabo, do capeta,
eu culpo o espírito malévolo. E falo, olha, o meu anjo da guarda, ele é muito bonzinho, ele não dá conta. Aí vem a resposta, não, não é porque não pode, não, ele pode. Só que ele não quer. Nós já estudamos alguma coisa sobre isso no passado, né? E não quer, e a gente quer, né? A gente atrai o malévolo pela nossa vontade, pelas nossas tendências. Então, mas ele diz mais. Diz porque nas provas que a gente enfrenta nessa questão, a gente sai mais forte. Porque eu dou uma resvalada aqui e ali, né? Não sigo o conselho do meu anjo guardião e acabo seguindo a orientação do espírito malévolo, me dou mal, e daí eu aprendo, aí eu começo a me desenvolver. Então ele está sempre por perto, está dizendo aí, sempre assistindo com bons conselhos, bons pensamentos, inspirando, mas quase nunca são atendidos, olha só. Quase nunca nós atendemos ao nosso anjo guardião. A gente sempre, né, a maioria das vezes a gente vai pelo lado errado. Fraqueza, orgulho, descuido. Por isso que a gente dá mais força a esses maus espíritos. E a gente não opõe resistência à sua influência, e daí a gente se joga, né, no equívoco, no erro. Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou vamos para frente sobre essa questão? É interessante, apesar que todos nós já sabemos, né? essa resposta que fala assim, não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas ele sai mais protegido, fluido e perfeito. É interessante, é mesmo, porque a gente cai, levanta, tropeça, depois a gente vai observar que ali tem um obstáculo, né? Que está atrapalhando a nossa caminhada, a nossa jornada, né? Então, é só um exemplo que dá. E, na verdade, a gente sai mais fortalecido mesmo. Né? Eu lembrei de uma história. Necessidade, né? É uma necessidade. Uma necessidade do espírito vivenciar aquelas provas e se o outro o proteger delas, evitar que ele as enfrente, ele não vai conseguir isso que falou aí, né? De ele sair mais instruído, mais perfeito, né? Mais fortalecido. Enfim, a experiência é necessária. Por isso não pode aquele que é bom, seja espírito ou não seja espírito, fazer pelo outro aquilo que compete ao outro fazer para o seu crescimento. É isso mesmo. E a gente fica repetindo, né, os erros. Aquela velha história, né? Passa, cai no buraco. Aí passa pelo mesmo caminho, tem o mesmo buraco, cai no mesmo buraco. Mas que coisa, de novo eu caí nesse buraco. Mas eu sabia que tinha um buraco aqui, por que eu caí? Pois cai de novo, né? Eles são meio atrapalhadinhos nessa história. Vamos para a próxima, né? Número 499. Essa que é a de hoje mesmo. Quem começa? João ou Orlando? Pode ser eu mesmo. Então vai lá. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário que esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Ele não vai ficar 24 horas colado ali com o seu protegido, né? Porque ele também tem o que fazer. Senão nem ele não cresce, não evolui, né? Porque a evolução ela é constante, não é porque é um espírito protetor que ele não precisa crescer mais, evoluir mais, né?
E se ele ficar colado ali com o protegido, como é que ele vai se evoluir e crescer? E outra, todos nós temos um livre-arbítrio. Ele não pode, por exemplo, proibir o protegido de fazer alguma coisa. Ele pode intuir, dar intuição, falar, olha, o que você está fazendo não é correto, você não deve fazer isso, não é? Mas é uma decisão sua. É uma decisão exclusivamente dele. Então, o protetor ele não pode interferir. Mas ele deixa que a coisa aconteça. Mas ele não vai deixar de ser protetor nunca, né? Ele só, muitas vezes, afasta. Porque para estar colado junto com o protegido ali, ele tem que seguir as coisas erradas que o outro está fazendo. Ele nunca vai fazer isso. Como também eu acho que ele tem, o protetor sempre tem outras pessoas que ele vai ajudar, que ele vai estender a mão, né? Pessoas que buscam ajuda realmente. É o que eu imagino que seja. Essa questão parece ser uma questão introdutória. Eu acho que tem mais desdobramentos aí para frente nas próximas. Com certeza. É uma coisa que nós precisamos considerar, né, que às vezes a gente olha o espírito, o mundo espiritual com o mesmo olhar que a gente olha o mundo material. Nós não temos uma ideia assim do como é que funciona lá, né? E essa questão de estar ao lado o tempo todo, né? Um espírito que já tem uma certa elevação e tem um domínio sobre essa questão de movimentação, ele pode estar em vários lugares, né, em vários momentos, não precisa ficar preso àquela situação o tempo todo e ele é muito mais dinâmico do que nós sabemos, né, do que nós... Hoje talvez a gente até tenha uma facilidade um pouquinho maior de entender isso do que na época de Kardec, né? Porque hoje com o avanço da tecnologia, você vê, uma pessoa pode controlar um bocado de coisa. Eu fico surpreso, por exemplo, aqui, né, eu moro num condomínio e é tudo comandado à distância, né? Não tem mais os porteiros. Em tudo, e esse comando à distância, ele comanda, pode ser lá de outro estado, de outra cidade, comanda vários condomínios, né? Tudo numa central, uma pessoa controla um bocado de coisa. Imagine, né, o espírito com os poderes que ele tem no mundo espiritual. O que ele não pode fazer? Né? É uma coisa que a gente não tem como imaginar, né? Na época de Kardec, a gente sequer imaginava o que hoje acontece no campo da tecnologia. Né? Imagine, então, no campo espiritual. Então, a gente talvez precisamos, assim, mudar um pouquinho a nossa visão, né? Que o mundo espiritual, ele tem mais condições que nós temos aqui no mundo físico. Vamos para o 501, então. Vamos ver o desdobramento dessa questão. Momentos haverá... 500, né? Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor. Momentos que dali para adiante não precisa mais do seu protetor. Sim. Quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precise de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Porque aqui a gente trava uma batalha com as coisas materiais, né? Eu tava meio surpreso com essa resposta, né? Que o protegido não precise mais do seu protetor, né? Ele já chegou a um ponto de poder guiar-se a si mesmo, com toda firmeza a si mesmo, né?
como se fosse o estudante que chega um momento que não precisa mais do mestre. Mas isso não se dá na Terra. Então, nós precisamos aqui, nós encarnados, precisamos do nosso espírito protetor, até porque ele também é o nosso mentor, né, o nosso guia. Nós precisamos dele aqui a vida inteira. Não tem jeito de não precisar de algum momento para frente. Sempre que a gente vê essas questões, acho que a gente deve fazer um raciocínio de voltar lá atrás, quando nós estudamos a categoria, a classificação do nosso planeta e de nós mesmos, né? Mundo de prova e expiação. Quem que habita esse mundo? É o predomínio do mal, né? Todos temos probleminhas aqui para resolver. Todos temos encrenca dentro de nós, ao predomínio do mal, do orgulho, do egoísmo, né? Por mais que a gente queira, né, às vezes adquirir um pouquinho de conhecimento, acho que já está tudo certo, está nada. Tem muita coisa ainda para vencer. 501, Orlando, vamos lá. Eita, essa é maiorzinha um pouquinho, hein? Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nós protege, não o fazem de modo ostensivo? Se vós fosse dado contar sempre com a ação deles, não abrarieis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que esse possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, de tempo a tempos, e librada, advertindo-o do perigo. Aí é o seguinte, tem o livre-arbítrio, tem a inteligência, não é? Cada um de nós é dotado do livre-arbítrio. Se ele ficasse assim de forma ostensiva, falar, não, você não vai caminhar aqui, você vai caminhar aqui, ó. Eu vou até estar junto com você, pegando no teu braço e levando. Ele nunca aprenderia. E aí ele faz um exemplo da criança, né, que está andando, começa a andar, a mãe tem que de vez em quando deixar, a criança cai, levanta, segura aqui, segura ali, até fortalecendo os músculozinhos, né, e dali a pouco está andando, mas tem que deixar um pouco, né. O protetor é a mesma coisa, ele não pode estar 24 horas por dia grudado no seu protegido, não pode fazer isso. Primeiro que tem o livre-arbítrio. Para fazer isso, ele já tolhe o livre-arbítrio do protegido, e não pode. Todos nós temos livre-arbítrio. A gente aprende com as caídas, com as tropeçadas, então você tem que deixar o camarada seguir até melhorar, né? Tanto cair, levantar, ele vai aprender, vai fortalecer as pernas, vai saber que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então é mais ou menos por aí. Sem falar da questão que o protetor também tem o que fazer, né? Lógico. Mas eu penso assim também, né? Na questão da pergunta mesmo, né? A pergunta, a gente pode pensar assim, por que o espírito ele se oculta, né? O comecinho da pergunta é essa: por que ele não aparece para a gente? Aqui nós estamos sabendo que ele está nos ajudando, mas a gente não vê, né?
E a maioria das vezes a gente acha que a gente está meio que sozinho, que a gente que resolveu as encrencas. E muitas vezes as encrencas nós resolvemos com a ajuda dos espíritos, né? E a gente não sabe. Primeiro que nem todos têm evidência, né? Para ver seu protetor. É. É raro aqueles que têm. Então, por que é oculta, né? Então, por que se esconde? E depois, por que ele não faz de forma assim ostensiva? Como é que é de forma ostensiva? O pai, a mãe, como é que faz de forma ostensiva? Ele pega na mão da criança ali e não deixa cair, né? E vai caminhando com ele, né? Vai arrastando, tá sempre vigiando, sempre por perto. Não deixa sair sozinho, não deixa isso e aquilo, né? E nessa questão da educação, muitos pais exageram nisso aí, vai muito longe nessa proteção e acaba deixando o filho frágil. Né? O filho não consegue depois se tornar independente, caminhar com as próprias pernas, que o pai e a mãe protegeram tanto que atrapalhou. Então aqui aí vem a resposta, né? Que pode ser comparado com a gente aqui. Né? Ele dá essa liberdade para a gente se fortalecer. E daí a gente acredita, fala, não, é eu que estou fazendo, por minha conta. Né? Isso sem essa questão do orgulho e da arrogância, né? A gente começa a pegar autoconfiança e aprender a caminhar com as próprias pernas, exercitar e fortalecer-se. Né? E daí a gente começa a andar sozinho, achar que está andando sozinho. Na verdade, não estamos com a proteção dos espíritos, mas a gente acredita nisso e a gente se fortalece. Né? Mas ele está sempre ali, olha, cuidado, fica esperto. Igual o pai e a mãe, aquele que é zeloso, né? Que às vezes o filho vai para alguns locais meio de risco, fala, cuidado, fica alerta que onde você está indo pode acontecer algumas coisas. Mas não fica ali segurando e protegendo de forma ostensiva. Acho que é mais ou menos por aí. Mais algum comentário? O João ficou quietinho nessa. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Já está até falando do que a gente já tinha comentado um pouco antes, né? Vamos então para 502. 502. O espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que faz o que de si dependia. Então, os méritos e a responsabilidade do espírito protetor, né? Claro que ele tem méritos, né? Todo bem tem como consequência algum mérito, né? Quando feito desinteressadamente, é o que diz o Livro dos Espíritos, mais para frente aí um pouco, né? Então, é claro que ele vai colher para si uma felicidade, né? Uma satisfação, uma alegria. E acredito que ele está crescendo de alguma forma fazendo isso, né? Está ali insistindo, sempre se dedicando ao seu protegido, mesmo que seja bem mais atrasado, que normalmente é, né? E ele não é responsável por aquilo que o protegido não queira acolher, está sempre sugerindo, está sempre lembrando, e o protegido não resolve não ouvir,
e sim dar ouvido a outras companhias que o sugerem outra direção, então a responsabilidade vai ser somente do protegido e não do protetor. Eu vou ter que dar uma escapadinha, buscar um carregador. Meu celular está indo por fim, notebook não funcionou a conexão direito. Ok. Muito bem. Então, essa... Dona Diva, seja bem-vinda. Boa noite. Isso mesmo. Só Tá nada, viu? que nada. Então, hoje nós íamos ter, João Dom Molim, a presença da Ilse, a irmã da Dona Diva, lá de Garibaldi, Rio Grande do Sul, mas ela tentou também, não conseguiu entrar. Ela não conseguiu entrar. Ela falou, ela mandou agora recado. Ela tentou. Ela disse que não deu certo entrar. A família do João é lá do Rio Grande do Sul, comadre. Ah, tá. Então, ela me falou que estava tentando ver se a filha dela ia ensinar ela, não sei o quê. Então. Ela ainda tem a filha que chega, e os meus vêm metade, um pouquinho. Sabe o que é que está tendo paciência comigo para me ensinar as coisas? É a minha bisneta. Olha só. Tem 9 anos. 9 anos tem a minha bisneta e está me ensinando. É assim mesmo. Muito bem, então nós estamos na 502, nos comentários dessa 502. Então a pergunta é o seguinte, numa linguagem assim mais nossa, assim, o espírito protetor, o que ele ganha com isso, né? O que ele ganha em proteger alguém? E a resposta vem assim, a satisfação, né? Satisfação de conseguir que alguém faça a coisa certa, que a gente faça a coisa certa. Ele fica feliz quando a gente é bem sucedido. O espírito protetor, ele sabe o que está fazendo. Por isso ele foi designado para ser nosso espírito protetor. Ele não é qualquer um, né? Que vai dar mau conselho, um conselho errado, vai se enganar nos conselhos. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então ele dá o conselho correto. E a gente, às vezes, não segue. Por isso que não dá certo. Vamos para o próximo, 503? Vamos. De quem que é 503? Eu acho que é do João, né? É, do Orlando. Do Orlando? Eu. Ah, tá. Sofre o espírito protetor quando vê o seu protegido seguir o mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade. Compurge-se os erros de seu protegido, a quem lastima muito, né? Até o muito é por minha conta. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Bom, é o contrário da paternidade terrena, né? Então, a pergunta em si pergunta se o espírito sofre por ver o protegido seguir o mau caminho, né? Não obstante os avisos, a intuição que ele passa para o protegido. Então, fala que não, porque ele deixa seguir seu curso, né? Mesmo porque o caminho de nós todos é um dia encontrar a verdade e dela a gente se fortalecer e seguir o caminho certo, se evoluir. Então ele sabe que aqui na Terra ainda a gente se preocupa com os filhos, né? Como fala aí da paternidade, né? Você vê um filho que está indo no mau caminho, nossa, é um desespero, não é? É uma agonia, a gente entra em crise mesmo e tenta tirar ele do mau caminho, faz de tudo, a gente faz de tudo pelo filho. No mundo espiritual, o protetor ele luta para ver se o seu protegido encontra o bom caminho, mas se ele não quer encontrar, ele deixa
as águas rolar, né? Seguir seu curso. Porque ele sabe que lá na frente ele não vai ter outro caminho, ele vai ter que entender que ele tem que trilhar o caminho certo. Tão triste ele não fica, né? Ele fica preocupado, mas não chega a ficar triste. Mais ou menos por aí. Aí está cruzando com a nossa conversa na terça-feira, na reunião pública, do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, quando disse que os pais sofrem muitas vezes porque os filhos, né, até desanimam, até alguns abandonam os filhos, porque os filhos não crescem, os filhos não amadurecem, os filhos persistem na escolha do mal, né, na prática do mal, buscam sofrimentos e refletem muito nesses pais. E lá diz, então, que não é para desanimar, não é para se desesperar, porque o que não se conseguir nessa existência, nesse encontro, esses pais já começaram o trabalho deles, e esse trabalho vai ser continuado futuramente por eles mesmos, ou por outros pais que sejam, né, em outra existência, em outra experiência, em outra oportunidade. E aí perguntou se o espírito protetor sofre. E eu entendi que respondeu que sim, que sofre. Tanto que falou a palavra compungir, né, que ele se compunge, e que ele se aflige. Ele tem uma aflição, quer dizer, ele não fica feliz. Se a gente não quiser usar a palavra sofrer, ele não fica feliz. Decepcionado, talvez? Não. Decepcionado, digo que não. Ele não fica decepcionado, não fica frustrado, porque tudo que vai acontecer com o ser protegido, para ele, é muito previsível. Ele conhece o ser humano, ele sabe o tanto que o ser humano reincide no erro. Demora, muitas vezes, para consolidar um conhecimento, uma convicção e um hábito, criar um hábito bom, né? Muitas vezes já tem o conhecimento, já está na mente, mas ainda não está no coração e nas mãos aquilo que é compreensão, aquilo que já compreende, já raciocina. Então ele fica assim, com certa aflição. Só que disse, essa aflição não é nem parecida com aquela que sofrem os pais aqui, porque os pais aqui acham que não aprendeu, não seguiu, pronto, já é o fim da picada, né? Já não tem mais o que fazer, já está tudo perdido. E ele não. Ele sabe e que disse ali que ele sabe? Porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Tem uma visão de futuro que nós não temos. Nós não temos essa visão. Às vezes nós nos prendemos à terra aqui. A gente vive a questão material com muito mais intensidade. Nós vemos o mundo espiritual como uma coisa muito distante, muito abstrato, né? Às vezes a gente não demonstra nem acreditar muito pelas nossas ações da existência futura, às vezes, pelo comportamento nosso. Certo. Vamos para a próxima, 504. 504. Poderemos sempre saber o nome do Espírito nosso protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Então, por exemplo, como é que nós podemos querer saber nomes que para nós não existem? Espíritos têm muito mais do que nós conhecemos. Como então o podemos invocar, se o não conhecemos?
Dai-lhe o nome que quiserdes. O de espírito superior, que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, Em resumo, diz aí, né? Você pode colocar o apelido que você quiser no seu protetor, ou quem sabe, pode saber o nome dele, né? A gente vê aí nas reuniões mediúnicas espíritos que são mentores aí dos médiuns e tal, e eles revelam o seu nome, ou dão um nome, né? Não sei se é um nome verdadeiro, ou se eles fazem igual ao Allan Kardec, né? Ou o Denizar. Ele dá um nome. Importante é que esse nome ajude a uma conexão, né? A uma conexão, e fica sendo uma chave. Se o espírito, se o encarnado deu um nome, o espírito anjo da guarda, guardião, sabe desse nome, já serve de uma chave, né? De um código para chamá-lo na hora que precisar, né? Porque se a gente usa o nome, na hora que a gente pensa esse nome, né, com vontade de ser atendido, com certeza toca lá o telefone lá para o nosso anjo da guarda, mesmo que, como disse mais acima, ele não esteja sempre presente junto a nós. Então, nomes, pode ter nomes, esse anjo da guarda pode ter um nome que a gente nem imagina, a gente não faz ideia de que possa existir essa combinação de sons, né? Ou esse tipo de pronúncia que nem cabe na nossa língua, de repente, né? Eu queria muito saber o nome do meu anjo da guarda, mas eu não consigo saber. Não inventou um nome para ele? Pois é, aí teve uma senhora que recebeu um espírito lá que falou, não, seu anjo, seu protetor chama Catarina. Mas eu sei lá, eu não me identifico muito com esse nome também. É interessante. É interessante. Fica assim, engraçado. Ele não fala se é João, se é Pedro, se é Antônio. Então. E a pessoa também que passou essa comunicação, ela é meio perturbada, assim, não é um médium assim, que inspira confiança, né? Então eu não acreditei também. Mas essa pergunta, ela esclarece bem isso aí, né? Por que a gente quer saber o nome? Por que você quer saber o nome? Tá dizendo aqui, ó. Aí a gente já leva uma lambada, né? O espírito foi bem direto aqui, ó. Foi bem direto. Aí Kardec ainda insiste, mas eu quero saber porque eu quero saber como é que eu vou chamar ele. Se eu vou invocar ele, tem que saber o nome. Então você dá o nome que você quiser, pronto. Não precisa ficar... né? Que negócio de nome, rapaz. A gente nem sabe se eles se tratam pelo nome lá no mundo espiritual, né? E a gente fica preocupado com essa questão de nomes, né? Porque a gente quer saber, será que meu espírito da guarda foi uma pessoa famosa? Ou ele fez muitas coisas, né? Talvez por isso, né? A gente quer saber, quer ter alguma coisinha de importante nisso aí, né? E aí não é bem assim, né? Não é nada assim, aliás. Né? Gente que fica criando essas questões. Na família, por exemplo, a gente tem a nossa mãe, né? Que a gente sabe que desencarnou, está muito bem já. É um espírito já que tem bastante luz. Mas ninguém se atreve a falar, não, a dona Badia é minha protetora, porque o outro vai ficar com ciúme. Mas você pode fazer. Você pode falar, olha, eu vou dar o nome do meu protetor de Dona Badia, pronto. Para mim é Dona Badia. Aqui está dizendo que você pode dar o nome que você quiser.
Os outros vão falar, ai, engraçadinho, por que ela pode te proteger e não pode proteger nós outros? Então já começa aquela coisa, né? Você pode dar o nome, né? E aí eu me lembrei de uma comunicação, né, que eu estava ouvindo no YouTube, né? É o Pai Joaquim de Aruanda, ele dizendo que ele se apresenta lá nos terreiros daquela maneira e em outras casas ele se apresenta de outra, né, com outra identidade. É o arquétipo. Eu me apresento do jeito que as pessoas querem. É a forma como elas querem que eu me apresente, eu me apresento. Então, porque se ele chegar lá e se apresentar como ele apresenta nos trabalhos espíritas, não é? Não vai... o pessoal lá na Umbanda lá vai falar assim, não, isso aí é um mistificador. Sim. Então ele falou, eu apresento do jeito que vocês querem. Conforme as pessoas estão me recebendo, é o arquétipo, né, que ele falou, que ele cria, de acordo com as necessidades. Então é isso. E assim também é o nosso protetor, nosso anjo da guarda. Vamos para 505. Dona Dil voltou, viu? Só para informação. Sim, a gente está vendo ela ali. Ah, então tá. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esse nome? Ele insiste, né, na Terra? De novo. Não. É aquilo que o João falou e estava falando, né? Não. Muitas vezes os que dão são espíritos simpáticos aos que tais nomes usaram na Terra. Amando destes, respondem ao vosso chamamento. Né? Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Nossa! Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar outro. Porque quem respondereis como por vós mesmo, obre em vosso nome? É interessante. Então, todos os protetores dos médicos são suspeitos, né? Aí é que tá. Não são, é o nome só. É gente que dá dando muita importância pro nome. Não é? Mas eu sempre chamava o pai velho lá nos trabalhos mediúnicos, né? Pai velho era nosso avô, né? Eu batizei ele de pai velho, né? Porque para mim era um pai. E ele se comunicava lá nos trabalhos lá como meu protetor, né? Aí ele teve que reencarnar, um dia veio um outro e falou, olha, seu avô disse que não vai poder atender mais seus pedidos, porque ele está sendo preparado para uma nova reencarnação. E aí mandou eu no lugar dele, e eu fiquei com vergonha de perguntar o nome, né, quem que era. Mas daquele dia em diante eu nunca mais chamei ele nos trabalhos mediúnicos, porque eu senti que eu estava impossibilitado de fazer isso. E atrapalhar ele. Não é possibilidade de atrapalhar, né? A reencarnação que ele ia ter. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que dá para comentar mais alguma coisa, né, João? O que a gente precisa acostumar com a ideia é aquilo que a gente sempre tá vendo nas obras espíritas. Como é que os espíritos agem? Eles agem daquela forma que Jesus ensinou. São anônimos, são trabalhadores anônimos. A gente quer nominar, fala, não, eu quero saber quem que me fez bem. Não, eles não querem isso. Eles vêm, ajudam e vão embora. Eles não fica esperando o agradecimento, o reconhecimento, não, só faz. O prazer deles é fazer, o prazer deles é auxiliar, é ajudar nós aqui na Terra. E como nós temos ainda essa história de querer, né, saber quem foi,
Ou quando a gente faz alguma coisinha por alguém, fala, ó, a pessoa não falou nem muito obrigado, que coisa, né? A gente fica esperando isso, né? Eles não têm disso, não. Eles vêm, faz e passa, né? A preferência deles é que não saiba mesmo quem fez. Eles vêm e faz. Você vê naqueles livros de André Luiz lá, a gente vê que eles atendem milhares, né, de pessoas. E ninguém nem sabe quem que atendeu a quem e por quê. Só atende e pronto. Só ajuda e pronto. Né? Então o nome não é importante. Né? A gente é que se importa muito com essa questão, né? Nós ainda somos individualistas, personalistas. Algo mais? Vamos para frente. Acho que dá para avançar. Vamos lá, então. 506. 506. Na vida espírita, reconhecemos o espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Então, nessa vida espírita que está falando aí, Desencarnado. É quando nós estamos na condição de espíritos, diria, Fora do corpo. desligado, emancipado do nosso corpo físico. Então, eu acredito que isso também inclui a nosso momento de sono, quando o nosso espírito está consciente. Deve depender, sim, de algum grau de consciência, de algum grau de emancipação, de alguma condição que o espírito já tenha, porque, como a gente vê nas obras de André Luiz, tem muitos de nós que, quando desligamos do corpo, ficamos ali, meio aturdidos ali, meio como bêbados, né? Sem saber muito bem o que estamos fazendo, o que nós queremos fazer, e aí eu acho que dificilmente esse tipo de pessoa vai buscar um contato com o seu anjo da guarda, com o seu protetor, e muito menos vai saber o nome, vai querer saber o nome dele, né? Vai tratá-lo pelo nome, embora, conforme dá a entender, já saiba, porque já conhecia esse espírito até antes da encarnação, né? Quem sabe de preparações, de atividades, ou mesmo da programação, né? Dos momentos da programação, esse espírito pode ter participado ativamente na programação dessa encarnação. Isso mesmo. Vamos para o próximo? 507, mas acho que nós estamos quase no nosso horário já, hein? A 507. Pertence todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Pode contar-se entre os de classe média. Um pai, por exemplo, pode tornar-se um espírito protetor de seu filho? Pode. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedido por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Bom, aí são 3 questões, né? 3 perguntas, né? Por exemplo, pertence os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Não, ele está mais ou menos ali no meio, né? Até o espírito mais elevado, ele ainda está aprendendo, está se evoluindo. Então, é uma evolução constante. A gente nunca chega no fim. Eu cheguei no fim da minha evolução. Sempre a gente está aprendendo. E ainda mais o espírito protetor, eu considero ele um espírito bom,
A gente fala espírito iluminado, porque ele já não tem mais aquelas... Já parou as arestas, né? Já está vivendo o mundo espiritual. E ele já melhorou bem, né? Então são espíritos de uma classe média. Mas são protetores, né? E aí ele cita aí o exemplo do pai, né? O pai protege seu filho de todo jeito, mas o pai está aqui também no mundo encarnado, está vivendo as coisas materiais, ele é um pouco egoísta, porque ele só protege o filho, e não tenha dúvida que todos nós fazemos isso. E a gente até chega num ponto que a gente fala assim, eu acho que eu não sou egoísta, não. Aí já é uma prova que você é egoísta. Você não pensa no outro, né? Filho é aquele que eu dei nome, sobrenome. Porque a gente vive aqui no mundo da matéria, né? Para Deus, todos nós somos filhos. Então, todos nós somos irmãos. Protetor também. Aí é mais ou menos sobre isso aí, né? E o grau de evolução de um poder ou uma virtude a mais é concedido por Deus. O entendimento que vem trazendo aí, já de outras questões, é que o espírito protetor, o anjo da guarda, acho que quando começou a falar disso, disse que o anjo da guarda é um espírito elevado. Ele é um espírito elevado, ele é um espírito que tem uma capacidade, que tem um poder bem acima do seu protegido, né? Mas aí, na segunda parte da pergunta, né? Segundo parágrafo da pergunta, perguntou, mas ele não pode ser um espírito de classe média? Aí respondeu, pode. Pode, por exemplo, um pai. Claro que é um pai que desencarnou, né? Ele pode vir a ser o protetor do seu filho. Mas já nesse caso aí, de um pai, o filho já tinha um protetor. Ocorre que a ligação entre os dois, né, era tão forte, continua sendo tão forte, que o pai desencarnou e pede para ser o protetor do seu filho. Mas ele só vai, ele não vai pedir a substituição do protetor que já existe. Tanto que disse aí que ele pode, né? Mas se ele não tiver muita condição, não tiver muita superioridade, ele vai ser assistido por outro espírito mais superior, mais elevado. E vai ajudá-lo. Até porque, se foi concedido que ele venha a ser o protetor do próprio filho, é porque essa missão tão oportuna, é uma missão apropriada da sua evolução. E aí, os bons tutores já desde antes, eles concedem essa permissão. Isso. É isso mesmo. Eu também entendo assim que nós somos sempre protegidos por um espírito. E os nossos familiares, quando eles chegam lá no plano espiritual, eles também quer contribuir, né? Quer ajudar. Se eles têm condições, é permitido. Que alguns também não têm condição, né? Vai atrapalhar mais ainda. Então aí não dá certo. Mas aqueles que podem, que têm condições, podem se tornar protetores também. Auxiliares, talvez, né? Assistente do protetor. Nós já estamos no nosso horário. Fazer mais alguma ou vamos parar por aqui? Vou parar, né, João? A gente não termina também, né? Não, termina não. Anjo da Guarda vai até 521. A gente sempre está começando. Pois é. Nosso aprendizado... Eu quero começar a aprender alguma coisa com vocês e vocês falar para mim aprendendo, para mim
vendo, sabe, que eu estou muito atrasada em tudo. Se bem que eu tenho lido bastante, né, mas eu acho que a gente lê não é como a gente escutar a pessoa falar. Então todo mundo está aprendendo. Estão aprendendo juntos. Estão aprendendo a juntos. gente sempre está aprendendo, né? Sempre estão aprendendo. Tá por sua conta. Eu falo para minha bisneta, digo, quem diria que eu ia estar aprendendo as coisas com a minha bisneta? Ela fica faceira, sabe? Olha só. Tá boa. Orlando. O aprendizado começa com as perguntas que a gente começa a aprender a fazer. A gente começa a vir perguntas, né? Vir questões sobre aquilo que alguém está explicando, ou sobre algum ponto, né, que está sendo colocado para discussão. E a gente começa a perguntar, né? A gente vê ali que falou e tal, que o espírito pode ser elevado, não pode ser elevado. Daí, mas ali também falou, o que é mesmo? É classe média, o que é a classe média? Pode ser de classe média? E a gente vai perguntando em cima do assunto, e com isso a gente vai aprendendo a participar, né? Vai conseguindo participar, e daqui a pouco a gente está fazendo já comentários. Isso mesmo. Todos nós aprendemos uns com os outros, né? Essa troca de pensamento, de ideias, né? Por exemplo, eu achei interessante aí me acendeu uma luzinha aqui, né? Quando fala de espírito protetor e anjo da guarda, um é diferente do outro, né? Protetor, o anjo da guarda é um protetor também. Essa questão, lá mais na frente, ele vai definir. Espírito protetor. E vai classificar melhor para a gente entender. Espírito familiar, né, que também ele falou, mas na frente nós vamos ter. Então tá bom, nós vamos encerrar no nosso estudo da noite de hoje, né, já deu 1 hora, e eu vou pedir para o Dilon fazer a prece de encerramento para nós, mais alguma consideração que queira fazer. Ok. Vamos então fazer a nossa prece. Serenar as nossas emoções, buscar a paz interior, dirigir os nossos pensamentos para as coisas boas da vida, as coisas boas de Deus. Brotar dentro de nós a gratidão. Gratidão, Senhor, por mais este momento de reflexão, de estudo sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Que esses ensinamentos, que essas reflexões possam cada vez mais se tornar rotina em nosso dia a dia, nossa vivência. Elas possam nos guiar para as boas práticas, bons pensamentos, fortalecer a nossa vontade na prática do bem. Que, Senhor, que nós possamos desenvolver em nós a vontade firme de seguir o Teu Evangelho. Que a Sua paz, o Seu amor permaneça entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Que assim seja. Gratidão a todos.